Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política, e tal como já vem sido tradição, quer seja das eleições europeias, começámos tudo isto, mas também as eleições legislativas, o podcast Conversa dá-te a possibilidade de colocar as questões aos políticos, aos candidatos, desta vez às eleições europeias, desta vez às eleições presidenciais, assim é que é, eu estava com a cabeça nas europeias, porque de facto foram muito interessantes e foram muito vividas nessa altura também, e portanto é um gosto estar aqui hoje com a nossa primeira candidata, a doutora Ana Gomes. Bem-vinda. Olá, bom dia para si, Cláudia, e todos os ouvintes e espectadores. Muito bem. Portanto, isto vai ser o mesmo formato que tem sido as últimas entrevistas relacionadas com as eleições, em que primeira parte vão ser perguntas do público, e temos bastantes, e essas perguntas vieram das mais diferentes plataformas, seja o Facebook, Instagram e Twitter. Portanto, se tu não segues estas redes sociais, segue, porque vão ver novos candidatos, obviamente, que vão estar aqui também. Posso adiantar desde já que o próximo convidado é o Tiago Maia, portanto, da Iniciativa Liberal, apesar de, obviamente, isto serem sempre eleições que são unipessoais, existem sempre máquinas, existem sempre partidos que fazem os apoios e, portanto, obviamente que o Tiago Maia é aqui o campeão da Iniciativa Liberal. E estamos aqui com a Ana Gomes, que aparece como campeã solitária. Sim, a minha candidatura é independente de partidos, embora depois de eu a ter anunciado, tenha tido o gosto de ver dois partidos, o PAN e o LIVRE, associarem-se à minha candidatura. Também eu sou militante do PS, não escondo. Registro que o PS deu liberdade de voto aos seus militantes e eu sinto-me muito contente por ter muitos militantes socialistas a apoiarem. Acho que isso reforça uma candidatura progressista como a minha, que quer fazer a convergência de todas as forças democráticas, que quer defender as instituições democráticas e, para isso, acha que é necessário regenerá-las. É do desapontamento com as instituições democráticas que muitos cidadãos hoje se insurgem e alguns até se prestam a voltar-se para formações realmente antidemocráticas que querem destruir a democracia. E é contra isso que eu me apresento. Muito bem, já vamos discutir, até porque há muitas perguntas também nesse sentido. Vamos começar aqui com as perguntas que foram colocadas no Facebook do podcast Conversa, em que temos a questão do Pedro Dias, que coloca a seguinte questão. Gostaria de saber se uma candidata que defende tanto as medidas contra a corrupção se acha bem apoiar o ex-primeiro-ministro Sócrates, visto que o mesmo está a ser acusado de vários crimes desta natureza. Antes de mais, eu não apoio o ex-primeiro-ministro Sócrates, certamente no percurso que ele faz diante da justiça. Eu fui das pessoas que dentro do PS várias vezes o questionei, por medidas que me levantavam dúvidas, quer do ponto de vista políticas, quer do ponto de vista pessoal, a partir do momento que essas questões pessoais passaram a ser conhecidas. Muitas delas eu não conhecia, eu era uma das militantes do PS que acreditava naquela tese que foi posta a circular de que a mãe dele era rica. A partir do momento que isso se foi exposto e a partir do momento que ele próprio admitiu que vivia à conta de um amigo, eu tenho sido uma das militantes do PS que claramente denunciei isso politicamente e espero que a justiça faça justiça relativamente às gravíssimas acusações. Lembro-me que eu fui uma das militantes do PS que se insurgiu quando houve a venda da Vivo à Oi, no governo Sócrates. Como é que era possível o governo não cobrar impostos por essa venda que rendeu ao Estado, rendeu à APT 7,5 mil milhões na altura? Para mim era uma questão óbvia de falta de defesa dos interesses do Estado por parte daquele governo. E eu, portanto, várias vezes eu fui a congresso do PS no tempo de José Sócrates dizer que a questão do combate à corrupção era essencial. E sim, eu sou pelo combate à corrupção e acho que o nosso país não tem uma estratégia de combate à corrupção. Portanto, eu não estou a apoiar
nenhumas medidas, porque infelizmente não acho que haja medidas sérias hoje no nosso país de combate à corrupção. E é essa uma diferença que eu quero fazer, sendo eleita Presidente da República, é obrigar não apenas quem for governo, mas quem forem as outras instituições, designadamente a Justiça, a fazer o que é preciso fazer no combate à corrupção. E não, enfim, hoje o tipo de medidas para inglês ver que se adotam. Por exemplo, temos um Conselho de Combate à Corrupção que não combate corrupção nenhuma, temos um Conselho de Combate ao Branqueamento de Capitais que também não combate de maneira nenhuma, de forma eficaz, o branqueamento de capitais, que é obviamente uma das formas de que se valem os corruptos e os criminosos fiscais e outros para branquear os proveitos da corrupção e de outro tipo de criminalidade. E é exatamente para fazer a diferença, sendo Presidente da República, no exercício das funções que competem no quadro constitucional da Presidente da República, que obviamente não é quem governa, mas tem uma influente magistratura de influência, que eu penso que pode fazer a diferença. Exatamente, isso vai ser um ponto que eu vou tocar mais lá à frente, contando aqui com as perguntas do Miguel Garcia, que é diretor do jornal Diário do Distrito, aqui de Setúbal, onde aos domingos faço comentário às 9 da noite, portanto aos ouvintes que vão estando a passar por lá, continuem a passar, portanto todos os domingos, e em que ele pergunta que é: porquê que o PS se divide nesta altura de apoio a uma candidata que ainda é do partido, que ainda é militante do partido? Olha, se calhar isto tem alguma ligação com a pergunta anterior. Sim. Porque o PS é um grande partido de poder, tal como o PSD, e tal como o CDS, que foi um dos partidos de poder nos últimos 40 anos, por diversas vezes. E estes partidos de poder são os mais vulneráveis e capturáveis por interesses privados que querem servir-se e não deixar servir o interesse público geral. E servir-se muitas vezes através da captura de pessoas, com esquemas corruptos, com esquemas de tráfico de influência, etc. E eu portanto, não ignoro, por isso é que eu várias vezes no meu próprio partido falei, em congresso, como disse, da necessidade de um combate à corrupção eficaz, porque isso é indispensável para salvar a democracia, para salvar os próprios partidos, designadamente o meu. E não tenho dúvidas que serão pessoas mais vulneráveis e capturáveis que claramente se opõem à minha candidatura. E depois que influenciam outras que, por diferentes razões. E por isso eu nunca tive dúvidas desde o princípio, desde que houve pessoas que começaram a dizer que eu me devia candidatar em janeiro, que eu até lhes disse não terem nem o sentido. Eu sei que nunca vai haver apoio do PS à minha candidatura. Exatamente porque há muita gente a quem eu incomodo, dentro do meu próprio partido. Aqui pronto, depende também se sentamos PS lato sensu ou se convertemos isto na vontade pessoal de António Costa. Bom, no caso de António Costa... Não esquecer aquelas declarações na Alta Europa, não é? No caso de António Costa não é esse caso. Eu acho que o caso de António Costa tem a ver com o facto de ele nunca me ter perdoado eu ter apoiado António José Seguro. Designadamente quando o António Costa desenvolveu, portanto, a sua própria estratégia para afastar António José Seguro e o substituir. Mas isso está para além disso. Portanto, eu pensei que o meu partido iria ter um candidato próprio, porque acho que fazia sentido, neste contexto atual, fazia sentido o PS ter um candidato próprio. Portanto, eu estive durante uma série de tempo a puxar pelo PS para ter um candidato próprio, ou da sua área, não era preciso que fosse um militante socialista. A partir do momento que houve as tais declarações do Primeiro-Ministro na Alta Europa, isso ficou excluído. E devo dizer que isso foi também uma das razões que me fez, ok, então eu avanço eu. Então alguém tem que ir representar este campo do socialismo democrático e das forças da democracia progressista portanto, eu avanço. Era mais fácil estar ficar confortavelmente em casa. Eu hoje não... Sim. Mas, enfim, eu achei que era uma obrigação de cidadania da minha parte de avançar. E depois, quando o PS finalmente tomou a decisão que tomou de dar liberdade de voto aos militantes, eu ainda disse, sempre que o PS se uniu, o PS fez a diferença em eleições presidenciais. Foi assim que foi eleito o General Ramalhianos, foi assim que foi eleito com o apoio do PS, foi assim que foi eleito
o presidente Mário Soares, e reeleito. Foi assim que foi eleito o presidente Jorge Sampaio e reeleito. Quando o PS se dividiu ou não teve candidato, bem, a direita foi eleita. A direita elegeu quem quis para a presidência da República. Cavaco Silva e agora Marcelo. Portanto, eu acho que sim, a minha candidatura está aqui para congregar todos aqueles que sejam democratas, incluindo os socialistas, que queiram lutar contra a corrupção, que queiram lutar pela regeneração das instituições da República, incluindo os partidos políticos, por uma governação isenta e por uma presidência da República que, obviamente, tem que articular com quem é governo, mas também com as outras instituições, a Assembleia da República, a Justiça, e garantir que elas funcionam eficazmente e não que são pervertidas, manipuladas, maniatadas e impedidas de cumprir aquilo que são as suas obrigações. Portanto, sim, eu disse já várias vezes, não creio que o nosso sistema faça eleger o Presidente da República por voto sufrágio universal e direto, para ele ou ela serem verbos de encher. Eu, na Presidência da República, não serei de maneira nenhuma corta-fitas ou verbo de encher, sei muito bem o que é que poderei fazer em articulação leal, no respeito dos princípios constitucionais, em articulação com o Governo e em articulação com as outras instâncias de poder, a Assembleia da República e tribunais. Certo. Ana Gomes, pedia só que fôssemos um pouco mais sucintos na resposta para podermos dar e para podermos debater aqui mais concretamente. A Rita Marcolino pergunta como é que viu um outro candidato à presidência intitulá-lo como candidata cigana e a prometer que se demitia do partido caso ela ficasse à sua frente nas eleições. Obviamente, André Ventura. Eu sempre me bati pelos direitos humanos. E os direitos humanos são os direitos das maiorias, e de uma maioria dos cidadãos do nosso país é mulher, e eu aqui estou mulher para defender os direitos das mulheres e para defender a promoção das mulheres para todos os órgãos de direção, seja política, seja económica, no nosso país. E também aqui estou para defender os direitos das minorias. E acho que a riqueza do nosso país resulta exatamente de nós sermos um país com grande diversidade, com minorias, desde a minoria cigana até às minorias afrodescendentes, que têm muito a ver com a nossa responsabilidade histórica, os nossos laços humanos com a África e outras partes do mundo. E, portanto, não aceito intervenções discriminatórias, racistas, como as que são apanhadas de um determinado partido político e dos seus responsáveis. Acho que elas são completamente contrárias à Constituição. Acho que os poderes públicos, e designadamente a PGR, deveria já ter atuado no sentido de impedir comportamentos que claramente violam o que está disposto na Constituição, que afetam a própria democracia política, como os estatutos desse partido que quer destruir a democracia o sugerem e nunca, portanto, deviam ter sido legalizados pelo Tribunal de Contas. E, portanto, quando eu fui atacada por essa gente, pensando que me atacavam, chamando-me candidata cigana, disse, e repito com muito orgulho, sim, sou candidata cigana, sou candidata dos ciganos, dos negros, dos estrangeiros, imigrantes, daqueles que se sentem discriminados, ofendidos no nosso país, e é contra isso que eu luto. E portanto, quem pensa que me está a atacar, não me está a atacar, está-me a dar medalhas. Se me considera, de facto, candidata defensora dos direitos dessas minorias, seja qual for a razão, já referi, a etnia, a origem, a língua, a orientação sexual, etc. Muito bem. Depois temos aqui 4 perguntas de uma ouvinte que é uma grande apoiante sua, que é a Tânia Coutinho, que faz 4 perguntas, que é, sabendo que Marcelo será o provável vencedor, sabendo que não irá ter suporte do PS, o que a motiva à candidatura? E aqui, se calhar, eu leio aqui as 4 e respondo depois tudo assim num bolo. A outra seguinte é, que tipo de eleitorado prevê que menos se identifique com a sua candidatura e porquê? Numa consideração do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, quais foram os pontos que mais marcaram pela negativa? E, por último, a bandeira da campanha e a postura da candidata são muito baseadas no tema da corrupção.
Que medidas concretas pode tomar um Presidente da República para combater a corrupção? São muitas perguntas. Se quiser que eu releio depois alguma. Diga-me lá a primeira. Sabendo que Marcelo será o provável vencedor, sabendo que não tem o suporte do PS, que motiva a candidatura? Isto já foi dito no início, não é? A das eleições é o povo. E até o povo decidir, tudo está em aberto. Portanto, inspiro-me no exemplo do Dr. Mário Soares, que quando apresentou a sua primeira candidatura à presidência da República, levava nas sondagens 8%. E as sondagens valeram o que valeram. Ele chegou lá. Depois, portanto, e o facto de não ter tido o apoio do... Não sei se fui interromper ou não. Não. Está tudo. O facto de não ter tido o apoio do meu partido não impede que muitos socialistas me apoiam e estejam claramente a dinamizar a minha campanha. Olhem, a recolher assinaturas aí por as praças do país. Portanto, não é o facto do meu partido não me apoiar formalmente que me preocupa de maneira nenhuma. Estou cheia de força e o facto de tantos socialistas me estarem a dar o seu apoio é para mim um fator de grande estímulo. A pergunta seguinte? A pergunta seguinte era: que tipo de eleitorado prevê que menos se identifique com a sua candidatura e porquê? Eu suponho que todos aqueles que são nostálgicos da ditadura ou que têm um projeto autoritário de destruição da democracia não se identifiquem com a minha candidatura, porque a minha candidatura é uma candidatura de defesa da democracia. Eu vivi em ditadura e eu achei sinistro viver em ditadura. Lembro-me bem disso, de como era. Reconheço uma ditadura quando vejo e sei que, apesar de todos os seus defeitos e insuficiências, a democracia é de longe o melhor dos sistemas, que garante liberdade a todos os cidadãos e que desde que garanta também liberdade de imprensa e o funcionamento eficaz das instituições democráticas. E, portanto, eu quero salvar. Eu sou o contrário de uma agenda populista. Eu quero salvar a democracia e, para isso, quero salvar as instituições da democracia, incluindo os partidos políticos, e, para isso, quero que eles se regenerem e não estejam aliados do que são os verdadeiros problemas dos cidadãos. E, portanto, não me sinto... sei que são aqueles que querem a ditadura ou que querem um projeto autoritário que leva à ditadura, e como levou no tempo e no tempo do nazismo, que querem reeditar esses projetos. É contra isso que eu estou. É contra a divisão dos portugueses, é contra o semear o ódio, é contra semear o racismo, a xenofobia, que no fundo é semear a violência. É contra aquilo que nós vemos, por exemplo, noutros países, como os Estados Unidos, como o Brasil, hoje estar a acontecer em razão de forças que prometiam combater a corrupção, efetivamente não queriam combater a corrupção e queriam era semear o ódio e a divisão para promover um projeto autoritário. Eu sou contra isso e, portanto, são aqueles que são a favor disso que estão contra mim. De resto, penso que no campo democrático eu tenho amigos em todos os quadrantes democráticos, da direita à esquerda, conhecem-me, e eu quero federar todas as pessoas que querem salvar a democracia. Só apenas aqui uma provocação, pegando também naquilo que foi uma votação na altura no Parlamento Europeu, que é que condena tanto o fascismo, o nazismo e o comunismo também. Sim, com certeza. Só para clarificar. Tudo o que são ideologias totalitárias que coartam as liberdades individuais, do meu ponto de vista, são opositoras da democracia, e é por isso que eu não tive nunca problemas nenhuns no Parlamento Europeu. Estive na linha da frente, por exemplo, todas as resoluções em relação, por exemplo, aos direitos humanos na China, e sou uma das pessoas que aqui falo contra a leviandade de estarmos a vender empresas e setores críticos ao controle do Partido Comunista Chinês, porque justamente não ignoro que estamos a falar de uma ditadura feroz, que viola os direitos dos cidadãos. Eu estive na China várias vezes. A última das vezes até fui visitar, por exemplo, a sede da Huawei. A China acreditava que aqui em país haja pessoas a defender que a rede 5G pode ficar nas mãos da Huawei, quando a Huawei é uma empresa ligada claramente ao Partido Comunista Chinês, aliás, até ao setor militar do Partido Comunista Chinês, e não garante de maneira nenhuma as liberdades dos cidadãos, nem na China, nem em Portugal, ou onde quer que funcione. Essa foi uma das razões, até porque eu fui à Huawei visitar e fazer perguntas. E tive na altura a resposta
todos os dados que a Huawei colige, são obviamente, por lei chinesa, guardados no partido, na China para objetivos que servem aos interesses estratégicos da China. E esses interesses estratégicos não são os nossos. Portanto, eu, em relação ao comunismo ou outras formas de totalitarismo, seja, diga-se da direita ou de esquerda, para mim, tudo o que é totalitarismo é de direita. Eu estive na linha do combate, por exemplo, pelo apoio às pessoas que se bateram na Maidan, na Ucrânia. Fui várias vezes à Ucrânia e percebi, ao contrário do que aqui muita gente do PCP procura dizer, que o combate dos ucranianos por liberdade e justiça era combate dos nazis, é falso. Era de cidadãos que querem liberdade e justiça, tal como hoje na Bielorrússia. E, por exemplo, se estivesse hoje no Parlamento Europeu, eu não teria feito como alguns deputados, como, por exemplo, o deputado João Ferreira, que também é candidato, que votou contra uma resolução sobre apoio aos manifestantes na Bielorrússia, ou sequer como a deputada Marisa Ferreira, que se absteve. Eu teria votado a favor dessa resolução, claramente. Marisa Ferreira ou Marisa Matias? Marisa Matias, peço desculpa. Que também é candidata às eleições. E que é minha amiga, mas nessa matéria, por exemplo, eu discordo dela. Eu teria votado a favor de uma resolução sobre os direitos humanos dos manifestantes na Bielorrússia. E ela absteve-se. Muito bem. Já vai sendo um pouco tradição do Bloco de Esquerda abster-se 5 hoje. Pronto, comentário pessoal. Numa consideração do mandato do professor Marcelo, quais foram os pontos que marcaram pela negativa? Muitos, e sobretudo os desaparecimentos? Muitas abstenções, muitas omissões do presidente Marcelo. Porque eu acho que ele fez algumas coisas boas, e sem dúvida já o disse, a descrispação que ele introduziu na vida política, no momento em que os portugueses estavam particularmente tensos, depois daquele período sinistro da Troika e dos mandantes da Troika cá. Eu acho que foi importante a descrispação que ele introduziu. E houve muitas vezes em que eu apoiei o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, acho que é uma tremenda omissão dele em relação a muitas questões essenciais. Olha, ainda hoje sai um relatório da Tax Justice Network a dizer que há 427 mil milhões de dólares por ano que vão parar aos offshores e que são, portanto, desviados dos Estados que hoje têm que acorrer às necessidades especiais de saúde, da educação pública, da habitação social, da segurança. E dizem todos, não têm dinheiro. O dinheiro está a partir para os offshores, porque eles deixam-no partir para os offshores. O sistema fiscal, tal como está hoje, favorece que as grandes companhias, as grandes multinacionais, os ricos, beneficiem dos offshores. Em contrapartida, as pequenas e médias empresas pagam em média 30% mais de impostos, lá como as famílias extremamente sacrificadas, como nós sabemos. Eu nunca vi o presidente Marcelo Rebelo de Sousa falar sobre isto. Portugal podia e devia estar na linha da frente do combate no plano europeu para a mudança que é precisa neste domínio fiscal geral, onde há propostas concretas no Parlamento Europeu, em que eu, de resto, trabalhei, no quadro da própria OCDE. Portugal não está entre os países da linha da frente. Portugal está até entre os países resistentes. Quando faz algum movimento é porque é pressionado por pessoas como eu e por organizações não governamentais. Nunca vi o Presidente da República falar sobre isso. E nunca vi ele interessar-se sobre as medidas que podiam ser tomadas no plano nacional, desde logo, em linha com aquilo que é advogado também já no plano internacional e europeu, concretamente, até pela própria Comissão Europeia, para travar a sangria de recursos do nosso país para offshores. Naquele período, no princípio do governo, quando o secretário de Estado de Assuntos Fiscais era o António Rocha Andrade, ele teve a iniciativa de mandar para a Procuradoria-Geral da República uma queixa sobre o chamado apagão fiscal, que se tinha detectado que tinha acontecido entre os anos 2011 e 2014, tinham perdido 10 mil milhões para offshores. A maior parte dinheiro do BES. O mesmo BES que andava a pedir aos imigrantes e outros que viessem subscrever aquele papel que não valia nada, depois agarrava no dinheiro e mandava-o ir para o Uruguai, para Hong Kong, para Singapura, etc., através desses esquemas. Ora bem, o governo fez bem isso. Entretanto, a Justiça ficou a aboborar com o processo. Eu sei, porque eu constituí-me assistente, tenho aí de ver, já escrevi à senhora Procuradora-Geral da República sobre isso. Acho um escândalo que a Justiça não funcione no apuramento do que está a passar. E porquê que não funciona? Porque, entretanto, cá fora, há uma relação entre o não funcionamento da Justiça com tudo
continuar a funcionar como antes em Portugal. E no período subsequente, 2016 a 2019, os 10 mil milhões triplicaram, foram 30 mil milhões. E se nós agora formos ver 2019 a 2020, se calhar ainda aumentou mais. Isto não é uma matéria em que o Presidente da República pode e deve intervir? Então, não estamos a falar de um Presidente da República que é professor de Direito. E, obviamente, aqui estão conceitos básicos, questões de justiça básica, de equidade básica, de respeito não só por aspectos constitucionais elementares, mas de funcionamento das instituições, funcionamento regular das instituições democráticas, designadamente as que dizem respeito, por exemplo, quer à justiça, quer ao próprio governo, e às instituições do governo, à autoridade tributária, etc. Ainda ontem eu soube que, por exemplo, a autoridade tributária está a negar informação elementar para uma instituição como a ERC ter a possibilidade de fazer um julgamento sobre a fiabilidade de um homem que acaba de, e de um grupo que acaba de adquirir um órgão de comunicação social, a TVI e a mídia Capital. Isto não é... Como é que é possível? Como é que é possível que a autoridade tributária não esteja a facultar à ERC os dados para a ERC cumprir a sua missão, que entre outros aspectos é o de aferir da idoneidade daqueles que querem controlar órgãos de comunicação social em Portugal? Como é que o Presidente da República, este Presidente da República, pode não dizer uma palavra sobre todas estas questões? Eu, como Presidente da República, não só direi, como farei. Hoje irei, garanto. Sobretudo numa estação televisiva que o catapultou para a fama, não é? Ou qualquer outra. É serviço público. Sim, mas pronto, mas esta aqui poderia haver uma questão mais pessoal, não é? Mas não sei se há. Não, isso é meio irrelevante. Para mim é um órgão de comunicação social que tem um papel-chave. Qualquer órgão de comunicação social tem um papel-chave no contexto democrático e não pode estar na mão. Nós não sabemos quem é que controla os órgãos da comunicação social em Portugal. Sabemos, sim, a SIC, que é o Dr. Balsemão. De resto não sabíamos já quem é que era a Prisa, quem é que está por trás da Prisa antes. E agora quem é que é o tubarão que está por trás que quer controlar a TVI e a rede de 29 rádios locais que a TVI controla, que a mídia capital controla. Quem é que está por trás da mídia global? Não saber isto é estarmos, no fundo, por estarmos a pôr em risco a própria democracia. E que as autoridades supostas colaborar para que façam o trabalho de apreciação, de avaliação sobre a idoneidade de quem está por trás destes grupos mídia, não colaborem e não sejam habilitadas de modo a fazer o seu trabalho, é altamente preocupante. E que o Presidente da República não diga uma palavra sobre isto, eu não compreendo. Sim, porque acabam ser o interesse de toda a gente, não é? Os interesses nacionais. Mas este é apenas um exemplo, posso-lhe dar quantos mais. Por exemplo, não ouvi o Presidente da República até hoje dizer uma palavra sobre o assassinato por agentes do CEF de um imigrante ucraniano no aeroporto. Sim. E tanto ucraniano. Ou de Hong Kong, do nosso português que lá está, por exemplo. Exatamente. Que é uma das perguntas que vem por acaso é dessas. Ou de outros incidentes relacionados com acusações de comportamento segregacionista e discriminatório nas polícias, por exemplo, relativamente a cidadãos de pele negra. Muito bem, vamos então agora para as perguntas do Instagram. Pedro Fonseca, que nada tem a ver comigo do ponto de vista familiar, pergunta: o PS manda em Portugal apenas a par do PSD há 45 anos e Portugal está na miséria que está, sendo um dos piores países da União Europeia. Por que é que alguém há de continuar a confiar no PS e nas suas pessoas? Parece os velhos que nunca ganham o Euromilhões, mas continuam sempre a jogar. O PS não manda sozinho. Eu própria já referi que há 3 partidos que têm sido os partidos de poder em Portugal e que são por isso também os mais vulneráveis. E mais uma razão, porque cada um de nós, cidadãos, não se pode pôr de fora. Eu sou militante do PS exatamente e estou lá dentro para combater aquilo que eu entendo que são perversões da democracia. Nenhum cidadão se pode pôr de fora e dizer eles, os partidos, porque se eles atuaram assim, também é responsabilidade nossa.
que não falámos, que não os punimos nas diversas vezes que podíamos punir. Se o PS, o PSD e o CDS governaram de forma dominante este país nestes últimos 45 anos, é porque eles tiveram o voto do povo. E é porque muitas pessoas que viram erros e perversões não as denunciaram suficientemente. Eu não me tiro fora dessas responsabilidades coletivas, todos nós. Agora, não alinha com esse discurso de eles e nós somos o povo que somos bonzinhos e que somos aqui oprimidos. Não, nós vivemos em democracia para falar. Nós temos responsabilidades de cidadania. Eu procuro exercer as minhas, como cidadã, dentro e fora dos partidos. E não acho que, obviamente, a vida cívica se esgote nos partidos políticos. Acho que há muitos cidadãos que têm esse tipo de intervenção. a chamada sociedade civil. Da sociedade civil. Por exemplo, acho que uma organização que eu apoio, que é a Transparência e a Integridade, faz um trabalho importantíssimo. E há outras de direitos que já cá esteve aqui no podcast, que fazem um trabalho importantíssimo de chamar à responsabilidade dos partidos políticos, dos governantes. Agora, essa ideia de que estes são os maus e não vamos mais permitir. E qual é a alternativa? É pôr lá outros que têm agendas ainda piores, que ninguém sabe o que é que valem, ou que só sabem, que só a história nos ensina que valem, de facto, transições para regimes fascistas, nazis, projetos autoritários contra a democracia. Isso não, de maneira nenhuma. Portanto, o meu conceito de cidadania é que implica cidadãos despertos, cidadãos a participar, cidadãos a chamar à pedra os governantes e os responsáveis pelos agentes do Estado e do interesse público. Obrigado. O Alexandre Amaral pergunta, tendo em conta a filiação partidária da candidata e o facto de o populismo estar de mãos dadas tanto à extrema-direita como à extrema-esquerda, o que faz o populismo da extrema-esquerda ser melhor e o da extrema-direita ser mau? Concorda com a geringonça à esquerda? Se sim, qual a diferença da geringonça criada nos Açores? Eu não concordo com o populismo. Se o populismo é dizer o que as pessoas querem ouvir de uma forma primária, sem procurar sugerir que há soluções simples para problemas complexos. Se isso é populismo, eu não concordo. É preciso falar a verdade às pessoas e é preciso dizer que quando os problemas são complexos, dizer que os problemas são complexos e as soluções têm que ser complexas e pô-las naturalmente diante das escolhas, envolver as pessoas nas escolhas. Portanto, eu não concordo com o populismo e não acho que haja populismo bom ou mau nessa perspectiva, que seja de direita ou seja de esquerda. Agora, eu apoiei a solução da geringonça e voltaria a apoiar. E, aliás, é uma das críticas que eu faço ao Presidente da República, é não ter exigido uma eu não sei, houve aqui uma chamada que interrompeu. É não ter exigido um novo acordo escrito que viabilizasse uma solução de governo estável agora para o segundo mandato de António Costa. Porque eu achava que o país precisava de reformas de fundo e só com um acordo parlamentar sólido é que essas reformas de fundo precisavam de ser feitas. E aqui estamos nós, sem as reformas de fundo e perante uma pandemia e, neste momento, até sem sabermos ainda se vamos ter orçamento de Estado, quando precisávamos absolutamente dele, etc. Portanto, eu não sou a favor de populismo nem à direita nem à esquerda. Há pessoas que acham que, e até a mim me chamam de populista, porque eu digo coisas que muitas vezes são críticas para os partidos políticos, a começar pelo meu próprio. Aliás, são muitas pessoas do meu próprio partido que me chamam de populista. Querem-me descredibilizar. Porque, se calhar, essas são as mesmas pessoas que eu ataco, por achar que pervertem os ideais e os objetivos do meu próprio partido. E assim fazendo, pervertem os objetivos da democracia e pervertem os interesses do nosso país. Portanto, a mim, as acusações de populismo não me intimidam. Muito bem. Portanto, aqui Bernardo Francisco Ferreira, também um ouvinte bastante assíduo. Tendo em conta a crise social e económica atual devido à pandemia, qual deve ser o papel do Presidente da República em relação às políticas que possam vir a ser tomadas? Bom, eu penso que é muito importante a articulação do Presidente da República com o Governo nesta fase. E temos visto, até porque os estados de emergência que, por exemplo, estão neste momento a ser decretados para legitimar determinadas medidas restritivas,
só podiam existir com articulação entre o Governo e a Presidente da República. Porque o Presidente da República é que o decreta, mas depois o Governo é que tem a responsabilidade da execução, da determinação das medidas em que ele consiste. Tenho a percepção que nesta matéria houve aqui muitos equívocos. É claro que é uma matéria difícil, onde à partida ninguém sabia bem com o que estava a lidar. Eu, no Parlamento Europeu, em 2010, fiz um relatório sobre um plano de ação da União Europeia sobre ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. As biológicas eram exatamente para este tipo de situação. E foram os governos dos diversos Estados-membros que aguaram esse plano, tornando-o mais fraco, porque não queriam ceder competências à União Europeia, que eram essenciais para haver uma resposta concertada na detecção das ameaças, na preparação, nas respostas, por exemplo, através das vacinas, etc. Portanto, Portugal também teve a sua cota-parte de resistência a esse plano, que acabou por ficar no tinteiro, não é? Como se viu com a pandemia. Agora, estamos, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, a procurar aprender com uma situação que, se tivesse havido esse plano, hoje poderia ter sido tratada e debelada de outro modo. Perante as dificuldades dessa aprendizagem, ainda por cima face a um vírus que até os próprios cientistas têm dificuldade em conhecer, eu acho que não é meu papel criticar o Governo e o próprio Presidente da República. Acho que eles têm feito o que é possível. Acho que é essencial ouvirem os cientistas, mas depois as decisões têm que ser políticas. E aqui a grande dificuldade é, de facto, ouvir os cientistas no sentido das medidas restritivas que são necessárias para garantir que não há ruptura do Serviço Nacional de Saúde, que é quem tem dado resposta às necessidades sanitárias, da emergência sanitária. Por outro lado, sabendo que também não podemos morrer da cura, que é, de facto, fechar tudo. Exato. E o equilíbrio é muito difícil. Ainda há dias, alguns cientistas me diziam que não queriam estar na pele dos decisores políticos, a ter que decidir nestas circunstâncias. Eu penso que podemos fazer críticas, quer ao Governo, quer ao Presidente da República, designadamente por ter procurado compensar com uma abertura demasiado rápida a seguir à primeira fase da pandemia, com mensagens de alguma maneira contraditórias, depois encostando-se demasiado um ao outro, e ainda há dias vimos o Presidente da República naquela inenarrável auto-entrevista querer assumir que ele é que era responsável por tudo, Sim. e no dia seguinte era o Primeiro-Ministro dizia que não, a culpa é toda minha. Há problemas, há contradições, apesar de tudo eu penso que eles têm procurado fazer o que acham que é melhor para o país na conciliação daquilo que é muito difícil de conciliar, que é, por um lado, restringir a circulação para obviar a ruptura do Serviço Nacional de Saúde, que tem recursos finitos, e, por outro lado, não matar completamente a economia. Para mim, o mais grave é, e para aqueles que passam a vida a falar contra o Estado, o que é que seríamos nós sem o Estado a acionar neste momento os apoios àqueles que precisam, que estão em situação de vulnerabilidade, que perderam o emprego ou que estão em incapacidade de laborar, como é, por exemplo, o setor da restauração e do turismo. Precisamos de apoio do Estado. Agora toda a gente quer o Estado. Mas para o Estado dar esses apoios precisa de ter uma máquina eficaz a funcionar. E várias das queixas são de que os apoios prometidos ainda nem sequer chegaram às pessoas. Também há queixas sobre os apoios serem insuficientes. E, por exemplo, eu percebo as queixas do setor da restauração quando diz, então querem calcular o apoio a nós com base nos números deste ano, que é um ano atípico. Tem razão. Não faz sentido nenhum. Agora, para os apoios chegarem rapidamente às pessoas, e a minha felizmente em particular, aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, os que já estavam desempregados ou os que perderam o desemprego entretanto, e era fundamental que os apoios cheguem a essas pessoas, e para isso precisamos de uma máquina do Estado a funcionar, e uma máquina do Estado bem aliada, e portanto precisamos do Estado. E aí eu exponho todos aqueles que passaram a vida não apenas a criticar o Governo, mas a criticar o Governo por querer dar meios ao Estado, aos funcionários públicos para funcionarem. Nós precisamos que eles funcionem e a crítica que eu tenho é o Estado até hoje, os governantes não souberam pôr a máquina do Estado a funcionar oleadamente como devia, designadamente para recorrer às maiores emergências, que são aqueles que estão hoje no desemprego, em risco de fome no nosso país.
Muito bem. Aqui Simão Moraes pergunta onde espera ver Portugal daqui a 4 anos, sendo que, por exemplo, nos cerca de último 20 não convergimos com a União Europeia a nível do PIB per capita e fomos ultrapassados por vários países de leste. Bom, eu penso que essa trajetória tem muito a ver também com as políticas erradas a nível europeu. E as políticas erradas que designadamente foram aplicadas em Portugal no tempo da Troika, as políticas neoliberais, que só acentuaram a divergência dos países da zona euro. A zona euro não está completa, não tem a união bancária, não tem sequer um mecanismo de transferências, qualquer zona de moeda única precisa disso, e agora é que estamos a avançar, através da tal bazuca, para esse estádio que eu fui uma das pessoas que disse que faltava. E não estando completa a união bancária, pois a divergência acentua-se, sobretudo quando países como nós, ainda agora vi números, da queda no investimento público que resultou dessas políticas neoliberais, desastrosas. Portugal é dos países da União Europeia que hoje têm menores índices de investimento público, porque a obsessão do déficit era de tal maneira dominante que se desvalorizou a importância do investimento público para alavancar o desenvolvimento da economia. Onde é que espero ver Portugal daqui a 4 anos? Bom, sendo eleita Presidente da República, aquilo que eu me proponho é, desde logo, convocar todas as forças públicas do país, e não estou só a dizer as forças políticas, as forças representantes de todos os setores da economia e da vida nacional, para refletirmos sobre uma estratégia de desenvolvimento que absolutamente precisamos. A seguir ao 25 de Abril, nós tínhamos uma estratégia clara, por 3 dias: democratizar, descolonizar, desenvolver. Hoje não temos estratégia. E precisamos de uma estratégia. E podemos e devemos alavancá-la naquilo que é uma estratégia europeia, por exemplo, de resposta às alterações climáticas, com transição energética para as energias limpas e renováveis, que faça a diferença no combate às alterações climáticas, mas que faça a diferença também a criar empregos de qualidade, no combate à precariedade, questão essencial. Eu não concebo que o nosso país continue a não dar oportunidades aos jovens. Um país que não dá oportunidades aos jovens para se realizarem no seu próprio país é um país que está morto. Eu não quero o meu país morto. Eu quero que este país volte a dar oportunidades aos jovens, designadamente laborais, de aplicação das suas qualificações, hoje nos domínios científicos, etc. Falei já da transição energética, acho que há um tremendo potencial para Portugal. Por exemplo, apoio o projeto do hidrogênio verde, acho que faz sentido. Acho que é um daqueles projetos que faz sentido que está, de facto, um investimento público que os privados nunca farão para transformar essa tecnologia numa tecnologia rentável, e onde um país como o nosso, que tem os recursos que tem, pode, de facto, fazer uma grande diferença, incluindo os recursos humanos, não é só o sol e não é só a água que ainda vai tendo. A área, por exemplo, também é muito problemática e precisa de um tratamento adequado no nosso país. A transição digital. Hoje vivemos na era digital, tudo é digital. Precisamos de regulação digital a nível europeu e a nível global. Precisamos de quebrar, por exemplo, as grandes plataformas que hoje são as disseminadoras de toda a informação, a má informação, a informação perversa, as fake news. Isso pode-se conseguir pela regulação do digital, pela regulação também da via fiscal sobre as grandes plataformas digitais. Isto tem que ser feito a nível global, mas é evidente que nós precisamos do plano europeu e precisamos ter ideias para fazer a diferença a nível global com uma intervenção reguladora no plano europeu. O Regulamento Geral de Proteção de Dados é europeu, é o único que existe a nível global. É o blueprint para tudo. É o único que existe. O que prova que quando nós trabalhamos a nível europeu podemos fazer a diferença a nível global, mas precisamos ir muito além disso. E, portanto, o nosso país tem gente preparada, gente jovem, tem massa crítica, pode fazer a diferença convocando-os para definir uma atuação não só nacional, mas também no plano europeu que faça a diferença ao nível global. E é esse Portugal que eu quero convocar e que eu quero promover para termos daqui a 4 anos. Então, se calhar, responde aqui à pergunta do José Silva, que diz qual seria a medida que tomaria caso fosse eleita para Belém? Número 1, deixa-me pensar, que essa ainda não pensei, mas depende
dos grandes problemas, designadamente com a pandemia. Eu acho que as primeiras questões neste momento os cidadãos precisam de resposta dos poderes públicos é relativamente à pandemia. A situação será uma se já houver vacina e se já estiver em disseminação, e será outra muito diferente se de facto as vacinas ainda não estiverem aí ao alcance de todos e não pudermos, portanto, abdicar destas medidas de confinamento e tivermos que nos adaptar a viver sem voltar a uma normalidade que permita o desenvolvimento das diferentes atividades económicas. Suponho que as primeiras medidas que eu... antes de mais, o Presidente da República não governa, não é o Presidente da República, a República tem que tomar medidas, mas o Presidente da República tem que participar e articular-se com o Governo para levar o Governo, qualquer Governo que esteja, a tomar as medidas. Eu suponho que é na área das questões relacionadas com a gestão da pandemia e a gestão da economia para minimizar os efeitos da pandemia que nós temos que nós daqui, que quem for eleito para a Presidência da República tem que tratar com o Governo imediatamente. Sim. Aqui o Diogo Fernandes toca aqui num ponto que já falámos e, portanto, calculo que seja repor para aquilo que já falou, que é qual é que devia ser a posição diplomática de Portugal relativamente ao que se passa em Moçambique e Hong Kong. E desejo-lhe boa campanha. Bom, eu ainda há dias na SIC falei justamente dessa questão que me preocupa imenso. Como digo, eu desde 1989, na Comissão dos Direitos Humanos da ONU, eu fui quem tive a honra de apresentar em nome da União Europeia, nessa altura era CEE, 12 países, a primeira resolução sobre direitos humanos na China, por causa de Tiananmen. E não tive medo de o fazer, e foi uma luta dura para convencer as nossas autoridades da época a que nós tínhamos que o fazer, e os outros países europeus, éramos 12 países nessa altura. E faço por estar perfeitamente convencida de que os direitos humanos na China é uma questão que importa, antes de mais, à população chinesa, mas importa a todos nós, sobretudo reconhecendo nós o papel determinante que hoje a China tem a nível global, não só como fábrica do mundo, mas de facto como grande superpotência global, aliás, com desígnios hegemónicos. E é por isso que Hong Kong é tão importante. Eu estive também na visita do presidente Yanes à China, em 1985, onde se negociou a declaração conjunta que determinou a transferência de Macau para a administração chinesa. E sei bem que essa negociação fez-se porque um ano antes, a Grã-Bretanha e a China tinham chegado à tal declaração básica de Hong Kong que consagrava o sistema de um país, dois sistemas. Ora bem, é esse regime de um país, dois sistemas que a China unilateralmente acaba de pôr em causa recentemente com as medidas de repressão sobre Hong Kong. Começaram com a repressão com aquela lei sobre extradição que levou a grandes manifestações, depois a repressão feroz dos manifestantes, a repressão do Parlamento e as últimas medidas foram de expulsão de deputados eleitos do Parlamento do LegCo, do Conselho Legislativo de Hong Kong, e que levou de resto à saída de mais 15 deputados em solidariedade. Isso acabou formalmente com a democracia. O regime, um país, dois sistemas. E isto não pode deixar de ter consequências para Macau. Eu perguntava no meu último comentário na SIC Notícias o que é que se está a passar em Macau, porque é que ninguém fala do que é que está a passar em Macau, porque é que o governo português não se interessa pelo que está a passar em Macau. Porque eu tenho notícias por amigos em Macau, que hoje em Macau há reconhecimento facial em todo lado, como há na China, em violação dos direitos humanos e da nossa Constituição, que é suposta, nos termos dessa declaração, ainda estar em vigor em Macau. Hoje há um sistema de denúncias promovidas pela polícia chinesa, denúncias anónimas promovidas pela polícia chinesa, sobre cidadãos que não cumprem, que não respeitam as diretivas políticas, etc. Macau não tem ilusões, nunca teve a pujança democrática que teve Hong Kong. Nunca teve. E, portanto, é muito mais vulnerável do que Hong Kong a sucumbir ao modo ditatorial imposto pela China. E, portanto, eu temo, aliás, tenho indicações que, no fundo, o que se está a passar em Hong Kong está-se a passar de forma ainda mais de chumbo em Macau. E isto não pode, do meu ponto de vista, ficar impune para os portugueses.
Depois o Luís Mota Almeida diz: vou votar em Ana Gomes. Gostaria de perguntar o que acha sobre as críticas que lhe fazem como tentativa de estabelecer paralelismos com o modo operandi do Ventura, sobre ser simplista e acusadora, sem provas quanto aos casos de corrupção e sobre usar uma linguagem com nível mais baixo, quer em comentário televisivo, quer nas redes sociais. Exemplo da múmia paralítica, referindo-se a Cavaco. Acha que muitas vezes é populista? Já respondeu um pouco a isto antes. Bom, em relação à múmia paralítica, eu não me referi a Cavaco, eu referi-me ao tempo da múmia paralítica, e a múmia paralítica era uma figura que vinha de um sketch do João Soares, brasileiro, e era, portanto, um tempo de paralisia, de negação da vida, que para mim é o tempo da Troika, e sim, também é o tempo em que de Cavaco estar na presidência. Era a presidência, mas não é só isso, é muito mais do que isso. E é por isso que eu achei que foi bom o presidente Marcelo Rebelo de Sousa inaugurar uma nova era de descrispação. Em relação ao populismo, eu já disse o que é que achava. As minhas denúncias, atenção, eu tenho feito muitas denúncias, sim, mas as minhas denúncias são fundamentadas e normalmente eu faço a investigação por mim, até um certo ponto, até onde é possível fazer, muitas vezes até com base em informação que é publicada pelos mídias, investigação jornalística séria, eu procuro ver se de facto tem fundamento ou não, e quando eu tenho elementos, eu faço queixa à PGR e às autoridades do Estado. Vão ao meu site nos últimos anos e vejam quantas queixas há. Olha, sobre o submarino, eu fiz queixa, fui até ao fim, procurei inverter a decisão de arquivamento. Eu constituo-me assistente nos processos, eu ajudo a justiça. Portanto, não é apenas o Benfica, não é? O caso dos submarinos, o caso dos taleiros navais do Viana do Castelo, o caso dos patrulhões da Marinha, o caso do apagão fiscal, os casos da Douro Azul e do navio Atlântida, que aliás me valem processos do Tubarão do Douro contra mim, que continuam de resto, e a que eu vou respondendo com todo o gosto. Eu escrevo às autoridades, eu escrevi ao Ministro das Finanças, Mário, eu escrevi à Autoridade Tributária sobre vários casos. Eu andei a escrever ao Banco Central, ao Banco de Portugal, N vezes sobre a escandaleira da lavandaria em relação à cleptocracia angolana, Isabel dos Santos e companhia, às autoridades europeias. Vão ao meu site, está lá tudo. Portanto, não é apenas o Benfica, não é? Portanto, há assuntos sérios de política. Há muitos assuntos em que eu tenho trabalhado, em que entrego às autoridades para fazerem o seu trabalho, tu tenho consciência que eu própria, como cidadã e até como eurodeputada, não tinha mais possibilidade de fazer mais. Mas eu partilhei sempre esses dados com as autoridades e pedi às autoridades que agissem. É o contrário do falatório de indivíduos com que alguns procuram comparar-me, que nunca fizeram nada. Pelo contrário, que hoje trabalham, por exemplo, no caso desse tal Ventura, que trabalha numa empresa de alívio de ajuda à evasão fiscal, é? De alívio do pagamento de impostos aos cidadãos, valendo-se, aliás, da sua competência como antigo inspetor da Autoridade Tributária, ao mesmo tempo que está no Parlamento, em manifesta contradição com aquilo que eu disse. Eu sempre fui só uma coisa, eu sempre fui, quando fui deputada, fui só deputada, quando fui funcionária pública, fui só funcionária pública, quando fui deputada, fui só deputada. Nunca acumulei funções. Aí temos esse indivíduo em completa, manifesta contradição com o que ele prometeu e com o que ele defendeu, a acumular funções na privada com o exercício de deputado e funções a manifesto conflito de interesse e, sobretudo, funções que, obviamente, não são no sentido de ajudar a reforçar o Estado, são no sentido de ajudar a fugir aos impostos daqueles que não querem pagar impostos no nosso país. Ele é um adrogão de feira. Eu faço o meu trabalho e entrego às autoridades as investigações e os elementos que eu colijo para que elas façam o seu trabalho também de investigação e de inquérito. Eu não me substituo às autoridades judiciais. Portanto, eu sou o contrário de uma populista. Não gostam da minha linguagem forte? Pois, há quem não goste porque prefere paninhos quentes, mas eu acho que de paninhos quentes está este país farto. Sim, aí tendo a concordar consigo. Ora, São Pedro 98 diz, tendo em conta o passado judicial do seu diretor de campanha, portanto, Paulo Pedroso, independente de ele ser inocente ou não achou por bem, em nome da decência e do antipopulismo que decreta lutar na política, escolher alguém com o registro limpo e coerente das suas próprias posições? Paulo Pedroso está inocente. Eu confio nele. Confiei na altura, disse-o,
confiei agora que ele foi completamente ilibado pelos tribunais nacionais e europeus. E eu sou pela combate contra a injustiça. Ele foi alvo de uma tremenda injustiça. Ele foi utilizado, foi vilipendiado, ele e a família dele, porque não estamos só a falar de uma pessoa, sabemos bem que todo o seu entorno familiar sofre terrivelmente, num esquema perverso, que não serviu a descoberta de quem efetivamente abusava das crianças, de um esquema que tinha sido tolerado de forma inacreditável neste país. E eu fui uma das pessoas, de resto, até cheguei a ir a uma manifestação exatamente por que se fizesse justiça pelas crianças abusadas na então Casa Pia. Não é o caso de Paulo Pedroso. E eu tenho muita honra em tê-lo comigo na minha campanha, como um dos elementos da minha campanha. Tenho muita honra, ele acho que é uma das brilhantes cabeças deste país, é uma pessoa séria, acho que houve muita gente que se portou mal com ele, incluindo dentro do Partido Socialista. Sobretudo dentro do Partido Socialista. Assumo inteiramente ter uma pessoa que eu prezo trabalhar comigo e não tenho medo de ter a trabalhar comigo, porque confio nele e sei que ele de maneira nenhuma teve qualquer envolvimento com essa escandaleira. Pelo contrário, ele foi uma vítima da urdidura que esteve por trás dessa escandaleira, porque houve elementos que andaram a envenenar os mídias, e eu sei quem eles são, a desviar atenções de outras pessoas que tinham outros problemas, mas com o objetivo de pôr em causa duas pessoas fundamentais, e uma delas era Paulo Pedroso, no Partido Socialista. E dessa maneira atacar o próprio Partido Socialista. Portanto, não tenho problema nenhum, vou a eleições assim. E é o povo que julgará. Confio inteiramente em Paulo Pedroso. E não aceito que lhe chamem aquilo que essa pessoa dizia e espero... Esta não, é outra pessoa é que chama... Não aceito que lhe chamem isso, porque a Justiça inocentou-o completamente e espero que, a seu tempo, quem lhe chama isso, responda em justiça pela difamação. Ok. Vamos também finalizando aqui as do Instagram e depois temos mais outras do Twitter e depois partimos aqui para um debate, até porque quero perceber essa parte toda do intervencionismo que a sua candidatura parece trazer, portanto, no sentido de não ser apenas um corta-fitas a figura do Presidente da República. Eu pessoalmente também acho assim, acho também que o Presidente da República tem poderes para fazer muito mais daquilo que é feito em Portugal, é apenas uma questão de interpretação daquilo que está na Constituição e depois daquilo que é também a forma de estar da própria pessoa na vida política. Então, António Coelho pergunta, também copia-se de uma coisa que está no Twitter. Em 2015, a propósito da capa do Charlie Hebdo, que culminou no atentado de Paris, afirmou, abrir aspas, porque insistir na representação do profeta que sabe ofender os muçulmanos, fechar aspas. Gostaria de saber se mantém atualmente esta posição em relação à liberdade de expressão e se revê na intransigência de Macron em relação aos radicais islâmicos. O que eu escrevi, mantenho. Eu fui embaixadora num país muçulmano. O maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. E devo dizer que tenho muito respeito por quem é religioso, eu não sou, e reganhei esse respeito na Indonésia, por ver a devoção de muitos muçulmanos. Da mesma maneira que eu não quero ofender quem é religioso, qualquer religião, seja muçulmano, acho que não devo ofender os muçulmanos se há coisas que os ofendem, e não invoco a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa, sem dúvida, preciosa, mas a minha liberdade de expressão tem limites, que é na ofensa dos outros, que é na ofender os direitos dos outros. E acho que é também uma questão de bom senso. Por exemplo, eu não falo do terrorismo na Irlanda como terrorismo católico. O IRA. No IRA. Ninguém falava do terrorismo católico. Porquê é que temos que falar do terrorismo muçulmano? Não é muçulmano o terrorismo. Terrorismo é crime, é criminoso. E não é... Podem invocar a religião, seja a religião católica, ou a religião muçulmana, ou budista. Eu também vi terroristas, pessoas que advogavam o terror e que reclamavam do budismo, por exemplo, na Birmânia. Mas eles não servem à religião. A religião é instrumental. Eles são criminosos, terroristas. Agora, isso fica muito claro.
E eu condeno absolutamente o terrorismo no Parlamento Europeu. Fui coordenadora do Grupo Socialista no inquérito sobre terrorismo, sou das pessoas no Parlamento Europeu que mais trabalhou no combate ao terrorismo. Dito isto, por que carga d'água é que nós haveríamos usar a nossa liberdade de expressão por todos os dias, estar aqui, por exemplo, a ofender os católicos, a fazer, por exemplo, a pôr, por exemplo, cartoons que pusessem a Virgem Maria ou o Papa em situações... Mas o Charlie fez muitas vezes isso, inclusive até com o próprio Bento XVI fez. E aqui em Portugal também houve. Uma coisa é quando é apropriado fazer-se uma... Mas estar sistematicamente a fazer isso só para ofender aqueles que queremos ofender, não vale a pena. Isso é fazer o jogo dos que querem a violência, o confronto, o confronto das civilizações. Eu não quero o confronto das civilizações. Eu sei que nós podemos viver muito bem com os muçulmanos, tal como os budistas, tal como com os cristãos e os católicos e os protestantes. Não quero atiçar o ódio religioso para fomentar violência e guerra no nosso mundo já tão abalado. Portanto, acho que há razões de bom senso, de respeito pelos outros. Eu posso não partilhar essa percepção, não ter a sensibilidade, mas da mesma maneira que eu não estou todos os dias a usar cartoons que, por exemplo, possam ser ofensivos, por exemplo, para a religião católica aqui no nosso país, também acho que não se deve fazer isso em relação a outros de outras religiões que têm maiorias e até maiorias em muitos países e minorias em países da nossa própria União Europeia. Eu não quero fomentar o conflito. Mas, quando ocorreu o ataque do Charlie Hebdo, eu nessa altura estava a caminho de Erbil, no Iraque, no norte do Iraque. E quando lá cheguei, foi uma das coisas que realmente me impressionou imenso, foi ter sido confrontada com responsáveis iraquianos, de curdos iraquianos, a dizerem-me: isto que vocês estão a sofrer neste momento em Paris, solidários connosco, do resto, estamos nós aqui a sofrer porque estes tipos estão aqui em Mossul do Daesh. Sim. A maior parte deles são europeus, são vossos. E nós não dizemos que são terroristas europeus a atacar-nos. Portanto, é preciso ver isto contento e não acenar com a liberdade de expressão como se fosse um mantra que tudo desculpa. Se o objetivo é fomentar o ódio, as guerras e o conflito, eu não dou para esse peditório. Ok. Aqui o Luís Tomás que diz: não lhe parece o jornalismo, principalmente os grandes mídias em Portugal, está demasiado tendencioso e parcial? Abre parênteses, saúde o podcast Conversa neste tema, sem dúvida imparcial no seu discurso. Obrigado, aqui me toca este elogio, mas aqui a questão da parcialidade no jornalismo. Bom, eu já disse que enquanto nós tivermos organizações de mídia cujos donos nós não sabemos quem são, estamos, obviamente, a abrir a porta para que os mídia, muitas vezes, sirvam estratégias que não são as da verdade e enfim, que sirvam o interesse público. No nosso país, eu acredito que a esmagadora maioria dos jornalistas tem consciência do seu trabalho, sabem a importância do seu trabalho, e há muitos que, aliás, o fazem com grandes custos, designadamente, por exemplo, em jornalismo de investigação, para expor a corrupção, para expor perversões diversas à democracia. Mas, e fazem com muito custo exatamente porque eles estão num ambiente que é hostil a esse tipo de trabalho, porque muitas vezes estão a trabalhar em organizações que não lhes dão a liberdade e os meios para trabalharem e que querem instrumentalizar o jornalismo ao serviço, de facto, de estratégias políticas perversas. Mas são esses mesmos jornalistas, são esses mesmos grupos de mídia que contratam apresentadores e apresentadoras por milhões. E pior, e que normalmente contratam jornalistas em precariedade total, enquanto contratam apresentadores por milhões, porque lhes rendem espectadores e audições, pagam ninharias a jornalistas, gente qualificada, sujeitando-os a precariedade total e pondo-os, portanto, numa situação de dependência que torna
o seu trabalho cada vez mais vulnerável e mais potencialmente instrumentalizável. Sobretudo quando foram fazer choradinho para o governo para que lhe fossem injetados os tais 15 milhões das coisas, não é? E a Cristina Ferreira é contratada em plena pandemia por 4 milhões. Portanto, haja coerência. Ainda ontem eu estive em Évora a falar com os responsáveis do Jornal do Sul e com a Radiotelefonia, o Diário do Sul e a Radiotelefonia, e eles me diziam que como a imprensa regional está completamente afogada, como é inacreditável que eles não tenham, por exemplo, pelo menos o porte pago para lhes permitir continuar a publicar, e estou a falar do Diário do Sul, que é um jornal diário extraordinário há décadas, apesar de todas as dificuldades, e que não viram nenhum benefício, por exemplo, desse apoio, dos tais 15 milhões que foi dado aos grandes grupos de mídia, mas que não foi dado, por exemplo, à imprensa regional, que faz um trabalho importantíssimo de manter viva a imprensa regional por todo o país. E hoje só há, segundo eles me disseram, 6 jornais diários regionais. E cada vez serão menos. Vamos agora para o e temos o Artur Oliveira que diz: se for eleita presidenta, entre parênteses, como diria a Dilma, irá solicitar ao Tribunal Constitucional para avaliar se o Chega cumpre a Constituição, nomeadamente, ele depois aqui faz um screenshot do tal famigerado artigo 46.4 que diz: não são consentidas associações armadas, nem de tipo militar, militarizados ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Eu não gosto da palavra presidenta, porque eu acho que a palavra portuguesa presidente tem os dois géneros. E como outras palavras, deve aplicar-se tanto a quem seja de sexo feminino como de sexo masculino no exercício dos órgãos. Acho que aí não há vantagem nenhuma em se inventar no neologismo. Eu já disse, é a minha posição, esse partido nunca devia ter sido legalizado face ao seu próprio programa. Se de facto ele tivesse sido analisado com coragem pelo Tribunal Constitucional à luz da Constituição, artigo 10º, número 2 e artigo 46, número 4. Acho que, uma vez ele legalizado, não pode congelar-se aí a avaliação, quando há uma prática reiterada ofensiva da Constituição, designadamente com propósitos racistas, inclusivamente dirigido contra as deputadas da Assembleia da República, e quando há um discurso de ódio e um discurso que claramente assume que o objetivo desse partido é destruir a democracia, é destruir a República, é mesmo mudar a República e é destruir a democracia. E, portanto, eu acho que não é o órgão Presidente da República que tem que ter a iniciativa, é quem é responsável pela avaliação constitucional, e é certamente o Tribunal Constitucional e é certamente a PGR. A PGR tem procuradores no Tribunal Constitucional. A senhora PGR tem que dar instruções aos procuradores no Tribunal Constitucional para tomarem as iniciativas que se impõem face à manifesta violação da Constituição que continua. E, portanto, isto digo agora, já como cidadã, digo quando for Presidente da República. Muito bem. Hugo de Sousa Machado, uma única pergunta: se você for eleita, teria coragem de bater o pé ao governo socialista, dado o seu envolvimento dentro do PS e no MRPP? Não tive, até hoje. Porque é que o Partido Socialista não me apoia? Não tive. Não foi porque muitas vezes eu bati o pé a coisas que eu achava que não serviam o interesse nacional e, portanto, não deviam ser comportamento socialista. Nunca, não critiquei várias vezes o Partido Socialista. Tive e critiquei exatamente por me fazer intérprete do que são os valores e os princípios do próprio Partido Socialista, que não podem ser indissociáveis dos interesses do povo português. E, portanto, eu já tive essa coragem. E, portanto, continuarei a ter essa coragem. Seja em relação ao Partido Socialista, seja em relação a qualquer outro partido. Como me apresento ainda por cima como candidata não do Partido Socialista, mas independente, sinto mais à vontade do que nunca. E, aliás, penso que é com independência que o cargo de Presidente da República pode ser eleito.
quer Jorge Sampaio, quer Mário Soares, atuaram com a isenção enquanto Presidente da República, sendo socialistas. Eu certamente atuarei com a isenção na defesa dos interesses nacionais e não será por ser do PS ou por ter apoio de qualquer outro partido que eu me vou coibir de criticar essas instituições e as vir a ter comportamentos que não servem aos interesses nacionais. E o facto de ser do MRPP, ter sido do MRPP até 1976, até janeiro de 76, não escondo, tenho orgulho nisso, não voltaria atrás, mas foi uma boa escola, foi uma interessante escola, foi uma escola de grande dedicação que me deu muita da militância que eu tenho hoje e, portanto, não me envergonho dela. Não tenho que me envergonhar dela e não tenho nenhumas peias ter sido do MRPP, assumo completamente. Até porque Durão Barroso também o foi, portanto o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. Muita gente boa e também alguma gente má foi do MRPP. Muito bem. Aqui o The Toxology Today lança aqui 3 tweets, portanto um texto um pouco maior. Que estratégias estão a ser ponderadas para acabar com uma das, se não a mais vergonhosa, a maior vergonha da sociedade portuguesa e o uso e abuso do trabalho precário, recibos verdes, horários zeros, estágios não remunerados, com a conivência absoluta do governo português e dos reguladores estatais? Que incentivos para o retorno robusto, capaz e profissionalmente digno dos portugueses qualificados que saíram do país à procura de melhores condições de vida social e profissional e em busca de reais oportunidades? E a última, que é para quando e com que estratégias o final total da necessidade endémica da cunha do nosso país e na meritocracia nas candidaturas de emprego, uma que anonimize o perfil pessoal do candidato e apenas apresente aos avaliadores o perfil profissional. Eu não posso estar mais de acordo. Porque isto também entra na corrupção. Exatamente. A pequena corrupção. A cunha é uma forma da pequena corrupção. Eu estou convencida que a pequena corrupção só se elimina quando se começar pelo topo, a eliminar a grande corrupção. E quando houver punição exemplar daqueles, não tenho ilusões que possamos punir todos, mas dos principais responsáveis por esquemas de corrupção no nosso país. E, por exemplo, eu sou uma das pessoas que acho inacreditável que Ricardo Salgado, que foi, sem dúvida, um dos grandes corruptores neste país, inclusivamente estando acusado de até ter corrompido um primeiro-ministro, José Sócrates, que até hoje não tenha sido julgado. E essa também, por exemplo, uma das questões que me incomoda, não ver mais ação, ou mais exercício da tal magistratura de influência por parte do Presidente da República. Em relação a Ricardo Salgado e aos seus capangas. Eu estou inteiramente de acordo com, não me lembro do nome do nosso amigo. Toxology Today, portanto, também não sei. Eu acho que essa questão da precariedade, a questão hoje sobre os jovens, é a grande questão do nosso país. E tem tudo a ver com as teses neoliberais que nos foram impostas e que levaram ao esmagamento dos salários, à precarização das condições laborais, levaram a esta vergonha dos jovens mais qualificados terem que emigrar para terem, enfim, condições dignas de carreira profissional. Isto tem que acabar. E esta tem que ser uma prioridade em absoluto. Para mim, essa é uma das razões porque eu me candidato. Eu já disse, eu me candidato pelos jovens. Eu não acredito que este país possa ter futuro se nós não damos condições de vida e de oportunidade aos jovens e elas passam por ter condições laborais dignas e por não continuarem a ser miseravelmente explorados por empresários sem escrúpulos, muitas vezes sem educação, sem sequer o nível de qualificação mínimo para perceberem que isto não dá sustentabilidade a nenhum negócio. Ter pessoas qualificadas a trabalhar em condições que não são sustentáveis. E estar a continuar a exportar pessoas qualificadas do que nós absolutamente precisamos para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, essa é uma das minhas prioridades. Posso garantir que, sendo eleita para a presidência da República, não deixarei de existir junto do governo, que essa tem que ser absolutamente uma condição essencial de mudança de estratégia de desenvolvimento do nosso país.
Muito bem. Penúltima pergunta, Bernardo Santos. Que tipo de procedimento é que irão ser tomados relativamente ao acordo Chega e PSD? Pretende ser um braço de ferro do governo ou apenas visionar as propostas? Primeira vez votante, já enviei a minha assinatura e estou super entusiasmado por votar em si nas eleições. Portanto, mais um apoio. Obrigado, Bernardo. Eu já se conheço agora os termos do acordo. Durante uns dias foi secreto. Depois, finalmente, puseram-no cá fora. Eu fui uma das pessoas que andei a fazer pressão para que o pusessem cá fora. O acordo em si mostra que, ao contrário do que diziam, não é um acordo só de incidência regional, tem, de facto, implicações nacionais. Desde logo porque até prevê redução do número de deputados, quer na Assembleia Regional, quer na própria Assembleia da República, que é para isso que se vai fazer a tal dita revisão constitucional que aparentemente o Dr. Rui Rio acordou com o Ventura pôr na agenda, e o Ventura já disse que o objetivo era diminuir o número de deputados na Assembleia da República. Portanto, obviamente, esse acordo tem incidência nacional. Além de ter incidência regional perversa, e, por exemplo, aquilo que centrar-se naquilo que é dito como diminuição da subsídio à dependência, por exemplo, numa localidade como Rabo de Peixe, uma situação das maiores pobrezas neste país, e que é, obviamente, reveladora da incapacidade das autoridades locais e nacionais, regionais, de dar a volta àquela comunidade. Eu penso que aquela comunidade podia dar a volta. É uma comunidade muito, muito, muito pobre, com muitos problemas de toxicodependência, etc., que precisava de um tipo de acompanhamento que eu não houve ao longo destes anos para mudar completamente aquilo. Mas, sem dúvida, é que a primeira medida não pode ser retirar os RSIs a quem vive hoje deles. Ainda por cima, que são quantias ridículas, e ainda por cima, quando sabemos que mais de 30% das pessoas que vivem do RSI, que não chega a 100 euros, em média, são crianças. São jovens com menos de 18 anos. É desumano, é criminoso pensar que a primeira medida seria retirar o RSI. Não, há todo um conjunto de medidas de acompanhamento, de capacitação daquela comunidade, de criação de horizontes económicos para aquela comunidade, que hoje não tem, que não passam por, em primeiro lugar, tirar o RSI. E, portanto, é vergonhosa essa parte do acordo. Agora, eu penso que as consequências do acordo são a nível nacional, são gravíssimas. Foi o Dr. Pacheco Pereira que o disse de forma lapidar: envenenam o PSD e envenenam a situação política em Portugal, a vida política em Portugal, envenenam a democracia, e é por isso que eu tenho estado a dizer, e vejo que ninguém nos mídias pega nisto, e não é por acaso, não obstante ter sido, quer o Jornal Expresso da semana passada, quer o Jornal Observador, que deram relatos do que tinha passado e diziam, contavam que, no fundo, o Presidente da República foi um artífice desse acordo, porque o representante da República representa o Presidente da República, é nomeado pelo Presidente da República, não tem autonomia, não tem legitimidade para fazer coisa diferente daquilo que o Presidente da República lhe diga, e, portanto, o Presidente da República foi, de facto, o artífice desse acordo, e esse acordo, sendo ele envenenador da democracia e de um partido fundamental da democracia, que é o PSD, não serve, obviamente, a democracia em Portugal. E, portanto, é um assunto a que o Presidente da República não pode assobiar para o ar e dizer que não gosta muito, mas não está ali para gostar ou não gostar. Não, está ali para não gostar. É Presidente de uma República, que é uma democracia política, que tem uma Constituição que claramente põe responsabilidades pelo funcionamento das instituições democráticas. Um partido político como o PSD é uma instituição democrática, não podem alinhar num esquema que é pervertor, que vai perverter a democracia. E, portanto, o Presidente da República não pode ser indiferente a esta matéria e tem responsabilidades, e é por isso que eu continuei a chamar a responsabilidade da Presidente da República também por este acordo que é tão negativo para a qualidade da democracia e a própria sobrevivência da democracia em Portugal, e que faz o PSD alinhar, menorizar-se e alinhar com a agenda do Chega. Portanto, já vamos em 1h20 praticamente de responder a perguntas. Vamos à última pergunta, que vem da Isabel, que pergunta: dado o Presidente da República ser responsável, em conjunto com o Governo, da definição da política externa, gostava de saber quais as suas prioridades nessa área. Obrigado.
Bom, a minha experiência de política externa penso que me recomenda para saber o que fazer. E antes de mais, e sim, acho que na política externa o Presidente da República tem que intervir mais. E tem que intervir mais e tem capacidade, nos termos constitucionais, em articulação naturalmente com o Governo, sempre em articulação com o Governo. Desde logo no plano europeu. Há muita intervenção que eu gostaria de ter visto o Presidente da República ter no plano europeu, em articulação com os chefes de Estado e de Governo dos outros países, que ele, como Presidente da República, pode facilmente pegar no telefone e falar e fazer ver, e que não aconteceu. E é uma matéria onde eu claramente me proponho ser muito mais interventiva. Olhe, por exemplo, desde logo agora com a presidência da União Europeia, ela vai ter a partir de janeiro. Um dos assuntos que está na agenda, no topo da agenda, é justamente medidas fiscais para garantir que há os tais recursos próprios que a União Europeia vai precisar para pagar o empréstimo da bazuca, que a Comissão vai fazer, em nome de nós todos. E o que o Parlamento justamente disse é através dos impostos europeus, impostos sobre as plataformas digitais, impostos sobre o carbono, impostos sobre as transações financeiras e impostos... não me lembro já que outro aspecto é. Esta é uma questão que tem que ser rapidamente resolvida e que pode e devia ser resolvida, em que Portugal se devia empenhar na sua presidência por levar isto por diante. Imagino que haverá resistências de alguns países que funcionam como verdadeiros paraísos fiscais, não é? A Holanda. Sim, Holanda e Reino Unido, não é? O Reino Unido, mas o Reino Unido que já não faz, já está fora. fora. Mas terá também muitas implicações para toda a União Europeia. Mas certamente a Holanda, Malta, Chipre, a própria Alemanha hoje é quem resiste, por exemplo, a uma medida que há imenso tempo está perdida, que é o chamado CBCR, Country by Country Reporting, portanto, que as multinacionais sejam obrigadas a pôr anualmente, publicar relatórios do que pagam de impostos país por país, que é para saber quanto é que pagam na Irlanda, quanto é que pagam aqui em Portugal, mas não quanto é que as grandes multinacionais pagam de impostos aqui em Portugal. É opacidade total. Sim, é necessário fazer esse tipo de escrutínio. Ver, exatamente, quanto é que eles dizem que pagam na Irlanda, quanto é que eles dizem que pagam em Portugal, quanto é que eles mandam para os offshores, fora do território europeu. Esta é uma medida que está aprovada há muito tempo e quem neste momento está a atrapalhar isto é a Alemanha. Ora bem... Que tinha imposto o Tratado Orçamental. Exatamente. Portanto, há um papel que o Presidente da República, a Presidente da República, esta Presidente da República certamente fará, de ligar ao Presidente alemão, ligar à Senhora Merkel e dizer como é que é. Então o seu governo aqui entra em contradição, que até tem tido alguns aspectos positivos, por exemplo, foi a Senhora Merkel e foi o governo alemão que primeiro lançou a ideia de uma taxa, de um imposto sobre as transações financeiras, que está ainda no tinteiro. Portanto, ajudando, naturalmente, articulando-se com o governo português e partindo do princípio que o governo português porá isto como uma prioridade da presidência portuguesa, que deve pôr, porque é do interesse português e porque é do interesse europeu. Portanto, há muita intervenção. Quem diz a senhora Merkel diz a senhora von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia. Por exemplo, neste momento, agora que há toda esta discussão sobre a chantagem que a Polónia e a Hungria estão a fazer em relação à União Europeia e em relação ao orçamento e à tal bazuca. Então, o Presidente da República não pode agarrar no telefone e dizer à senhora von der Leyen, minha senhora, assuma-se como Presidente da Comissão Europeia. A senhora não está aí apenas para ser uma espécie de secretariado do Conselho, onde sentam os governos. O Conselho, os governos tiveram imensa responsabilidade pela complacência em relação à Hungria e à Polónia, desde que há muito tempo nós vemos vendo estes países violarem os direitos europeus, os direitos humanos, violarem o direito europeu. Por exemplo, no ataque aos mídias livres, no ataque à justiça livre, etc. Quantas vezes o Parlamento Europeu não pediu que os governos tomassem posição? E não tomaram. E agora estão sob chantagem destes governos. É o momento de fazerem a diferença. E o papel da Comissão aqui pode ser decisivo. E eu acho que é o papel do Presidente da República de Portugal, encorajar a senhora von der Leyen, assuma-se como garante das instituições europeias, dos tratados, e, portanto, como determinante de uma estratégia e não sucumba
Nós estamos aqui para apoiar, não segundo as pressões, não só da Hungria ou da Polónia, como dos outros governos que se põem por trás da Hungria ou da Polónia. Portanto, há um grande papel que o Presidente da República pode desempenhar nas relações internacionais e que eu não vi ser desempenhado nestes últimos anos. Por exemplo, em relação a Moçambique, eu fui uma das pessoas que apoiei a família daquele empresário, Américo Sebastião, que foi raptado há 4 anos em Moçambique. Ainda hoje não se sabe nada, não é? Bom, sabe-se que foram as forças de segurança de Moçambique que o raptaram. O que é que lhe fizeram, não sabemos. Mas sabe-se que foram as forças de segurança de Moçambique. E sabe-se que as autoridades moçambicanas, nessa altura o Ministro da Defesa é o atual Presidente da República de Moçambique, o Sr. Nyusi, sabe-se que elas impediram por todos os meios as ofertas que houve da nossa Polícia Judiciária para ir ajudar as autoridades judiciais moçambicanas a descobrir o que é que aconteceu a este nosso cidadão. Nunca aconteceu isto. Noutros casos eles aceitaram. Mas neste caso, onde por acaso as forças de segurança mandadas por um senhor chamado Nyusi não aceitam a ajuda da nossa Polícia Judiciária para descobrir este nosso cidadão. Se este nosso cidadão está desaparecido e ninguém se incomoda, bom, isto pode acontecer a qualquer outro cidadão. Qualquer um. E todos os dias está a acontecer a cidadãos moçambicanos. E não é possível continuar a dar palmadinhas nas costas do Sr. Nyusi como se não tivesse passado nada. Não é possível. E eu falei deste assunto com o Sr. Presidente da República e com a família do Américo Sebastião. E até sei que o Sr. Presidente da República se interessou. Mas a partir de certa altura passou a dar palmadinhas nas costas do Presidente Nyusi. Isto é o contrário do que devia fazer um Presidente da República de um país que se respeita e que se dá o respeito. Até porque sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa adora Moçambique, não é? Portanto, e tem raízes lá e, portanto... Tem influência em Moçambique e tem por isso é que eu digo. em Moçambique. Portanto, faz toda a diferença dar palmadinhas nas costas ou não, ou falar grosso. Exato. Aqui uma questão, já estamos agora aqui na nossa parte de debate, por assim dizer, mais por assim dizer. Apertaria a mão a Jair Bolsonaro? Não. Há um indivíduo que defendeu os torturadores da Dilma, não jamais apertaria a mão. Eu por formação, como diplomata, estou preparada para lidar com o diabo. E sei lidar com o diabo. Mas há limites. E sim, não apertaria a mão a um indivíduo desses que dá loas aos torturadores de quem quer que seja, e neste caso da Dilma, e que se vangloria disso. E que é hoje responsável pelas milhares de mortos no Brasil com as teses negacionistas em relação à pandemia. Não, há outras maneiras de lidar, não preciso de apertar a mão. Não quer dizer, não defendo de maneira nenhuma que um corte de relações. De maneira nenhuma. Acho que, pelo contrário, defendo que quanto mais complicados são o relacionamento, mais devemos investir no relacionamento. E há muitas maneiras, no caso do Brasil, de investir na sociedade civil, de todas as instâncias, etc. E é evidente que teria que haver algum diálogo institucional entre a Presidência da República de Portugal e a do Brasil, de algumas questões de interesse comum, mas daí a apertar a mão, não. Mas, portanto, a nível de acordos políticos e comerciais, fluiria tudo normal? Sim. Eu penso é que há aí também um grande potencial de melhoria, mas que também passa pelas autoridades brasileiras organizarem-se. E com Bolsonaro estamos a ver a desorganização, como estamos a ver na América de Trump. Angola, que também é sempre um caso bicudo na diplomacia. Apesar de estar com algumas ligeiras melhorias. Teria permitido, alinhado, em que a justiça portuguesa fosse condicionada para produzir uma decisão que se abstinha de julgar em Portugal aquela pessoa, no caso concreto Manuel Vicente, que era dada como responsável por corromper um procurador português. Se é verdade ou não é, isso a justiça apurará. Mas eu, em defesa do interesse de Portugal e da soberania portuguesa, jamais cederia à pressão de quem quer que fosse, no sentido de abdicar de pôr a justiça portuguesa a julgar um caso que diz diretamente respeito ao próprio Estado português, a corrupção de um procurador. Não tenho dúvida nenhuma que os pronunciamentos públicos
quer do Sr. Presidente da República na época, quer de responsáveis governamentais, funcionaram como condicionantes, como condicionadores da decisão judicial que acabou por permitir que esse indivíduo não fosse cá julgado e que acreditasse na ficção que algum dia será julgado em Angola. Isso não quer dizer que eu não tenha todo o respeito pelo Presidente João Lourenço, que aliás foi uma das vozes que quis essa decisão, mas nessa matéria ele não tinha razão, do meu ponto de vista, ou a razão dele coliria com a nossa, com o nosso interesse e respeito nacional. E obviamente não punha em causa a boa relação que eu acho que Portugal deve ter com as autoridades de Angola e em particular com o governo angolano, que começou a tentar fazer alguma limpeza relativamente à cleptocracia reinante no seu país. Ter diálogo não quer dizer fingir que não há problemas. É saber sobre os problemas e é falar com verdade daquilo em que nós achamos que tem implicações para os cidadãos angolanos, mas também para os nossos. Para os nossos que trabalham em Angola, para os nossos portugueses, que são também luso-angolanos, têm muita relação com Angola, etc. Portanto, penso que hoje Portugal tem muito mais condições de ter uma relação correta com Angola, com o Presidente João Lourenço, do que tinha no tempo em que servia de lavandaria da cleptocracia de José Eduardo dos Santos. Portanto, temos estado a ouvir muito esta questão de ser uma Presidente ativa, portanto, interventiva, no sentido de ter dedo da ferida, de chamar à razão as coisas todas. Por acaso, um dos trabalhos que eu tive de fazer para o mestrado em Ciência Política foi fazer um comparativo daquilo que é o sistema presidencial português, ou melhor, os poderes do Presidente português em comparação com o Presidente francês. E aquilo que nós vemos é que Portugal, a nível da sua presidência, o presidente é um presidente que tem, a nível de poderes, é um presidente de meia tabela, por assim dizer. Portanto, não é um presidente muito fraco, nem é um presidente muito forte. Portanto, está ali, comparando aqui com a União Europeia. Todavia, tivemos toda uma forma diferente de aplicar a presidência, desde Ramalhianos, que inclusive quis se meter dentro do Parlamento e isso correu mal, a termos uma posição um pouco mais dura no gabinete por parte de Mário Soares, por ter adicionado a bomba atómica, como se costuma dizer, por parte de Jorge Sampaio, e depois temos aqui uma presidência mais mediática por parte de Marcelo Rebelo de Sousa e usando um bocadinho esse mediatismo em algumas questões durante a sua presidência. Ou seja, de todas estas vias, o que a Ana Gomes pretende fazer, como é que pretende fazer com que a voz do Presidente da República não seja apenas a voz que nós ouvimos apenas na mensagem de final de ano ou quando as coisas estão demasiado empolgadas em que tem que se vir ali pôr um bocadinho de água na fervura, mas depois desaparecer-se e no dia seguinte ir cortar-se a fita ou tirar a bandeira de uma placa. Claro, eu acho que a função faz o homem ou a mulher. E a personalidade do homem ou da mulher também fazem a função. E isso é particularmente visível exatamente nos diferentes estilos em que foi exercida a presidência em Portugal, consoante os diversos personalidades que exerceram o cargo. E o enquadramento, a arquitetura constitucional não é tão fraca como se diz. Por exemplo, o professor Reis Novaes, que foi assessor constitucionalista, geralmente o Presidente Jorge Sampaio, tem a tese que o nosso sistema semipresidencial não é realmente muito mais fraco do que o sistema francês. Depende muito, de facto, de como é utilizado por quem exerce o cargo. E eu penso que o respeito pela separação de poderes é uma questão essencial. Outro aspecto essencial do nosso regime constitucional é quem governa é o governo. O Presidente pode e deve articular-se, chamar a atenção, por via privada ou por via pública, não só com o governo, com a Assembleia da República, com os poderes judiciais. Sim, eu estou de acordo, tem que ter uma intervenção permanente, atenta. E não é uma intervenção que põe os problemas para debaixo do tapete. É uma intervenção que, se for necessário, dá voz à preocupação dos cidadãos em relação aos problemas e pedindo soluções para elas. E até convocando
os cidadãos mais interessados, e todos os cidadãos, para ajudarem a encontrar as soluções, dependendo, portanto, do tema. Eu penso que, com respeito pela arquitetura institucional, com estas características que eu já referi, se pode e se deve ser um presidente interventivo. Um presidente que ajuda a congregar todos aqueles que querem arranjar soluções para o nosso país, desde logo a congregar na procura de uma estratégia de desenvolvimento para o país, como lhe digo, hoje não temos, e precisamos dela, absolutamente, e ajude a dar coragem aos titulares dos outros órgãos a que cumpram as suas funções. Por exemplo, na justiça. Eu acho que um dos grandes problemas hoje de Portugal é a justiça. Desde logo por falta de meios, por exemplo, no que toca, por exemplo, ao combate ao crime financeiro e à criminalidade organizada. Meios específicos, perícias, etc. Não há esses meios. E é para dificultar as penas. Não é que não haja operadores com vontade de fazer, mas também há operadores que depois têm instruções para não fazer. Ora, isto não pode acontecer. O papel do Presidente da República é estar ali presente, vigilante, e, pela sua ação, garantir que quem é titular de um órgão de soberania, como são, por exemplo, os tribunais, se sente com coragem para fazer aquilo que acha que deve fazer, e não para estar temeroso à espera de cumprir ordens superiores, que toca à justiça. E a mesma coisa em relação a qualquer outro órgão de soberania, com a Assembleia da República. Por exemplo, as leis eleitorais, até as que governam agora a própria eleição para a Presidência da República, são completamente obsoletas, ultrapassadas. São, por exemplo, não garantem o direito constitucional dos imigrantes portugueses a votar nas eleições presidenciais, mas não há forma de garantir que eles efetivamente podem exercer o seu direito. Muitos vivem a 300, 400 quilómetros de um consulado, não havendo outra alternativa senão o voto presencial. Já se podia ter organizado o voto de correspondência ou o voto por eletrónico, de forma segura. Hoje há meios disso, até já houve um projeto piloto em Évora que funcionou bem. Isso já podia ter sido concebido. O que não podia passar-se é hoje, em 2020, ainda por cima em contexto de pandemia, a maior parte dos nossos cidadãos que estão imigrados e que seguem a vida nacional, designadamente os mais qualificados, que tiveram que emigrar nos últimos anos, e que não têm o direito de exercer o seu direito. Não têm a possibilidade de exercer o seu direito. Ora bem, há muito tempo que o Parlamento devia ter revisto estas leis. Há muito tempo que o Presidente da República podia ter chamado a atenção do Parlamento que era preciso rever estas leis. Há coisas absolutamente kafkianas na regulação destas eleições. Não foram mudadas por inércia. Há coisas kafkianas, por exemplo, é inacreditável. Vamos voltar a ter umas eleições onde o nível da abstenção vai crescer. Sabemos que uma parte do nível das abstenções é porque não são limpos os cadernos eleitorais. Têm 20% de mortos. A própria eleição do Presidente da República da última vez, o Presidente Marcelo foi eleito por uma margem mínima de cidadãos votantes relativamente aos abstencionistas. 51%, penso eu. 51%. Isto é aviltar a democracia. Então porquê que não se faz? Porque isso faz com que os presidentes de Câmara percam o salário. Mas não interessa, é exatamente. Mas o interesse é este. Mas então não era a função do Presidente da República, como de outras instâncias governamentais, garantir que esta limpeza se faz? Nós temos recomendações do próprio Conselho da Europa desde 2009 nesse sentido. E nós cumprimos. Há outras coisas que a inércia porque a inércia tem a ver com interesses, como esses que você acaba de referir. O cadastro, por exemplo, das propriedades florestais para fazer um eficaz combate aos incêndios. Temos uma política que efetivamente combate aos incêndios. Isso é fundamental, ter um cadastro. Até hoje não se fez. Cada vez que há incêndios falamos disto como uma medida essencial básica. Não é a única, há outras medidas. Mas essa é básica. Para o Estado poder, por exemplo, intervir onde os privados não têm já capacidade de intervir na limpeza dos terrenos. Não se faz. Ora, estas não são matérias onde a Presidência Pública, lembrando aos responsáveis, lembrando em privado, mas se for necessário também publicamente, pode ter um papel decisivo.
no total respeito dos poderes constitucionais. Ora bem, é para isso que eu candidato a ser Presidente da República. É o Presidente da República que dá posse e exonera o Governo. Como é que iria compactuar com estes casos que nós temos, por exemplo, do caso do Partido Socialista com membros da mesma família no Governo? Ouça, não é o facto de serem membros da mesma família que em si é mau. A questão é se as pessoas são competentes ou não são competentes. Se estão lá só por compadrio ou não. A mim, por exemplo, choca-me, por exemplo, que o PS não diga nada sobre aquele caso daquela deputada Hortense Martins, que foi, que é também um caso de envolvimento familiar dela e da família, a nível local, em Castelo Branco. É chocante esse caso. Mas há outros casos. Olha, eu acho que a ministra Mariana Vieira da Silva, não é para ela ser filha do ex-ministro Vieira da Silva que deve ser eliminada do governo, não. Ela é extraordinariamente capaz, do meu ponto de vista. Faz bem o seu trabalho. E devíamos nós ser prejudicados de ter uma pessoa competente como ela é, porque ela é filha do outro. Não. A questão é se tem ou não competências e se há, de facto, um critério político de mérito que determine o seu exercício como ministro ou em qualquer outro cargo. Agora, portanto, não é por ser familiar de alguém num país, em última análise neste país tão pequeno, quase todos somos parentes uns dos outros. Não, a questão é se tem mérito para o cargo e chegou lá por mérito e não pela via do compadrio ou do conluio. E como é que nós chegamos a essa conclusão? Bom, é para isso que é preciso instituir comissões, que há concursos. Eu fiz um concurso para o meu ministério quando entrei em 1980. Não tinha ninguém no MNE. Ninguém. Não conhecia ninguém no MNE. Por acaso conhecia uma funcionária administrativa que era amiga da minha mãe. Não a conhecia, era uma nada. Mas não tinha ninguém de relevante. Passei um concurso e foi assim que fui admitida. Fiquei em primeiro lugar no concurso em 1980. Há concursos na função pública, é instituir concursos, mas concursos a sérios, não brincadeiras. Pronto, é que também há muitos que são feitos os concursos só para justificar a entrada daquela pessoa, não é? Ainda esta semana fui a tribunal pôr num caso que envolve um concurso da CRESAP para escolher o atual diretor da Inspeção Geral de Finanças, que foi contestado por vários concorrentes como sendo uma coisa manipulada. Porque também tivemos, por exemplo, esta nomeação da Rita Rato, portanto, antiga deputada do PCP, para o Museu do Aljube, por exemplo. Mas foi porque era a pessoa mais competente, tanto quanto eu sei. Não porque ter qualquer ligação nem ao PC, nem a... Mas a nível de currículo, zero na museologia. Não, mas foi a pessoa que, tanto quanto eu sei, tinha o projeto mais interessante para desenvolver aquele museu. Pode ser pessoas de dentro da museologia, pode ser pessoas de fora, desde que mostrem competência e projetos interessantes para, de facto, reviver as instituições. Os critérios, esses eu não sei, vão depender de muitas coisas. Mas eu acho que não pode ser um único critério que seja alguém do circuito já. É preciso que as instituições estejam abertas a pessoas que pensem fora da caixa e que tragam inovação, porque há algum critério que diga que o concurso só podem concorrer pessoas que vêm do setor da museologia? Não sei, mas acho duvidoso e acho que não é limitador que esse seja o concurso, tanto quanto eu sei, nesse caso dessa ex-deputada Rita Rato, é porque ela apresentou o projeto mais interessante para reviver um museu que é de importância voltar a ligar à população. Sim, mas convém que alguém que vá para o museu tenha ao mínimo, não é? Não é como eu agora querer ir para a costura. Houve um concurso público. Sim, contestado por muitos historiadores também que se candidaram para lá. Que ela concorreu e esse concurso chegou à conclusão que o projeto dela para o museu, comparado com os outros que se calhar vinham da museologia, era mais interessante do que aquele. Eu não sei, não conheço o processo. O que li na imprensa deu uma ideia de que isto apenas o que tinha sido valorado era justamente ter um projeto para aquele museu que era muito mais interessante do que as soluções dentro da caixa que eventualmente vinham das outras pessoas concorrentes. Ligações com Espanha, no sentido de uma das vezes que Esta vai ser a última pergunta, porque eu vou ter mesmo, tenho aqui uma série de chamadas. Já está. Sim, porque uma justamente das primeiras entrevistas que teve este podcast, no episódio 25, foi com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em que
tinha contado a narrativa de reciprocidade de Portugal e Espanha. A questão é, Espanha está a exigir testes a cidadãos portugueses, mas o inverso, ou seja, o princípio da reciprocidade não está a ser aplicado. Como gerir tudo isso, sobretudo quando nós falamos também em casos de justiça, quando falamos também de casos de polícia, quando falamos de barragens, por exemplo, também? Eu sou adepta da reciprocidade e acho que numa relação a nível peninsular entre dois parceiros desiguais, não tínhamos ilusões, a dimensão da Espanha torna-nos desiguais. Exigir a reciprocidade em qualquer assunto é uma questão de nos fazermos respeitar. E exigir o cumprimento das diretivas europeias de enquadramento. Quantas vezes não as obrigamos a Espanha a respeitar? Olhe, por exemplo, nas questões ambientais. E nas questões ambientais têm a ver, por exemplo, com a gestão da água e com a qualidade da água. Não é só a quantidade da água para os nossos rios, mas é a qualidade da água. Do meu ponto de vista, a Convenção da Albufeira, que regula essa matéria, está já ultrapassada. Não está, de resto, em linha com os desenvolvimentos do pensamento europeu nesta matéria, a defesa ambiental. E Portugal há muito que devia ter pedido à Espanha que iniciasse um processo de revisão destas matérias de implicações bilaterais, à luz, exatamente, dessa nova filosofia de defesa ambiental, que hoje nos põe em situações extremamente vantajosas. Quer, como lhe digo, na quantidade da água, quer na qualidade da água. E já nem estou a falar de uma outra questão que não pode continuar a ser posta debaixo do tapete, que é a questão da Almaraz, a central nuclear da Almaraz. Exatamente. Sabe quando eu entrei para o MNE, em 1980... Já isso era um problema? Não, nessa altura era a central de Saiago, que eles queriam fazer à beira do Rio Douro e que lixava completamente o nosso vinho do Porto. Pois. Porque terminaria um aumento de temperatura de 2 graus na água e, portanto, isso impedia completamente que nós continuássemos a pedir vinho do Porto. Foi uma campanha duríssima e conseguiu-se, porque, de repente, em Espanha também mudou o governo e mudou a percepção de como aquilo seria extremamente ofensivo. Portugal estava a fazer a defesa dos seus interesses tanto quanto podia, sem texto nenhum. O que havia era um acordo de proteção e segurança nuclear que não valia o papel onde estava escrito. Hoje, o enquadramento é muito diferente. E hoje, do meu ponto de vista, é inaceitável que Portugal continue a tolerar que a Almaraz, que é uma central nuclear à beira do Rio Tejo, que já devia ter sido fechada, com mais de 40 anos, em que há vários alertas de cientistas espanhóis para o grave perigo, e um perigo que obviamente não se confinará à Espanha, que afetará diretamente Portugal, até ao estuário aqui do Rio Tejo. Não me parece aceitável que Portugal possa continuar a pôr este assunto debaixo do tapete. Tem que ser posto num diálogo construtivo com a Espanha, mas o diálogo é um para defender os nossos interesses. E que é essencial para pôr em cima da mesa, juntamente com outras questões que são do interesse mútuo. Por exemplo, as vias ferroviárias de alta velocidade, etc. Mas a questão ambiental não pode ser continuar a ser posta debaixo do tapete. Exato, até porque é o futuro, nós temos que falar, 2020 tem que ser um ano de reflexão climática sobre tudo aquilo que está a acontecer, não é verdade? Doutora Ana Gomes, foi um gosto estar aqui consigo, espero que também tenha sido interessante da sua parte responder aqui a estas perguntas e, portanto, caros ouvintes, espero que também tenha sido interessante para ti que tenhas estado desse lado e que tenhas visto aqui as tuas perguntas serem respondidas. Mais candidatos virão e, portanto, obviamente, mais perguntas poderás colocar. No final, és tu que decides, és tu que escolhes quem tu queres. E aquilo que importa da minha parte é dar-te o conhecimento, dar-te as ferramentas para que tu possas, no dia que forem marcadas as eleições, que ainda não sabemos, que possas votar nessas eleições. Portanto, como eu costumo dizer, e vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, vota nas eleições presidenciais. Um abraço.